filé. Fala galera, bem-vindos ao Psicolândia Histórica, Gustavo Gossu aqui, e hoje a gente vai tratar de uma nova abordagem aqui no canal. Qual que é a intenção? A gente existe enquanto ser humano e precisa estudar nesse mundo que a gente está inserido, porque a educação é pública e ela é obrigatória. A ideia da educação é levar a gente para o mundo de trabalho ou para a universidade. Contudo, a escola não prepara a gente para nenhum dos dois, nem para entrar na faculdade, nem para o ambiente de trabalho. Claro que hoje a gente já está vendo aí novas modificações no sistema de ensino nacional, então a gente está aí se transformando enquanto escola num ambiente na qual a gente possa aprender sobre a vida pós-estudos. A gente fica 8 anos na escola, depois a gente vai direto para a universidade. Chega na universidade e nem sabe o que está acontecendo lá, não é mesmo? Exatamente. Estou aqui com meu amigo de longa data, Adriano Rissati. Ele é estudante de medicina da UEMS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, pelo campo de Campo Grande. Ele vai dar um salve aqui para vocês. A gente vai conversar a respeito da medicina, de tudo relacionado a ela que vier na mente aqui agora. A gente não faz script, a gente é na raça, tá ligado? Então tamo junto. Adriano Rissati mandando a palavra. Fala rapaziada, salve pra todo mundo aí do canal. Hoje eu vou tentar dar uma luz pra vocês do que é o vestibular pra medicina, do que é a faculdade lá dentro. A gente entra com uma ilusão do que é uma faculdade de medicina, né? Então assim, hoje eu vou tentar com... O Gustavo fez um convite, aceitei claramente, como eu disse, a gente é amigo de longa data. E vou tentar iluminar aí a cabeça de vocês do que é o vestibular, desmistificar algumas coisas, falar sobre como foi meu preparo e como é durante a faculdade. Então é isso aí, eu vou fazer a primeira pergunta aqui. Adriano, ou Juninho, vou chamar você de Juninho, pô. Mano, como que é pra você se preparar no vestibular? Tipo, você precisa fazer cursinho, sem cursinho você consegue entrar? Se consegue, qual que é a porcentagem dessa pessoa que não se prepara, digamos assim, por um bom período de tempo? Cara, eu fiz 3 anos de cursinho, né? Sou um veterano de cursinho, como a gente brinca. E era o padrão da galera que tava lá, sabe? Todo mundo fazia 3 anos de cursinho, 4, alguns mais, alguns menos. Acho que a câmera desfocou de novo. Ai, caramba. Pode falar, não. E durante esses anos, cara, eu tive um início de uma formação muito precária, né? Tanto por maturidade minha, não tinha maturidade para estudar na época, e quanto pelo ensino em si, né? Eu estudei até a 8ª série aqui em Centenário, né? E a educação aqui melhorou muito, mas na época ainda os alunos eram um tanto quanto desinteressados, eu também era, não faço meia culpa, né? Depois eu entrei numa escola particular, né, que tinha um ensino um pouco melhor, foi quando eu mudei de cidade, fui para Apucarana, e eu senti muito a pressão de estar numa escola particular, né, porque as coisas mudam muito, o sistema de ensino é diferente, a cobrança é diferente, existe a pressão do vestibular, uma coisa que eu nunca tinha sentido aqui. E hoje em dia, a rapaziada que está entrando aí, eles estão sentindo isso desde 5ª, 6ª série, já existem turmas preparatórias para medicina para a rapaziada de 6ª série, isso aí é um absurdo, né, a pessoa não tem maturidade para lidar com aquela carga horária de estudos e acaba empurrando ela abaixo porque se tornou um monstro vestibular, né. E aí, como eu me formei, tentei medicina, não consegui, eu estava realmente muito abaixo, minhas médias assim, lembro da minha nota no Enem, eu não consegui entrar assim, em quase curso nenhum, contando todos os cursos existentes. E aí fui dando uma melhorada, né, fui crescendo, fui fazer cursinho, fui para Araraquara, minha tia me chamou para morar com ela. E durante o cursinho, eu fui conhecendo muita gente mais velha, cara. E eu vou te falar uma coisa, a maturidade influencia muito nisso, sabe, Gustavo? Durante os anos de cursinho, a carga de estudos, meu pai sempre foi um cara muito parceiro nesse sentido. Ele nunca pôs muita pressão em mim, ele sempre falou, vai no seu tempo. Quando for pra ser, vai ser. Só estuda. E, cara, eu passei anos estudando, era aquela coisa metódica, fazer exercícios. É o jeito, pelo menos pra mim, funciona bem, de fazer muitos exercícios. Então, eu prestava atenção na aula, eu não conseguia muito sentar e ler as coisas. Até hoje eu sou um pouco assim. Só que tinha uns exercícios pra resolver. E durante os exercícios eu refletia, fazia reflexão acerca do assunto e guardava na minha cabeça. Então, a minha memória era boa pra isso. Então, eu lembrava sempre das aulas, do que o professor falava. E durante isso, eu fui melhorando, fui crescendo. E medicina é uma coisa foda, cara. Muita gente desiste porque começa a ficar muito atrás. E eu fui sentindo isso durante os anos de cursinho, que o pessoal estava entrando mais preparado, o pessoal estava saindo do ensino médio mais preparado.
com menos maturidade emocional, mas com muito mais cabeça de estudo. E como o vestibular é algo metódico, você precisa fazer o que eles querem. E a galera tava sabendo fazer isso. E aí era assim, um vestibular você ficava em 200 e pouco, no outro você ficava em 2.000, 3.000 de posição. E posição influencia muito para a pessoa, principalmente para os pais, né? O estudante de medicina ele sofre muita pressão por conta disso. E cara, infelizmente é assim, vai ser um vestibular que você vai mal, pode ser um ano inteiro que você for mal em todos os vestibulares, e vai ter um que você vai acertar. Com 1 ano e meio de cursinho eu tive a primeira aprovação em medicina, foi na universidade particular, lá na Uniara de Araraquara, né? E depois disso, o cursinho ele tem um esquema que ele pagava pra gente fazer o vestibular dessa universidade particular, pegava alguns alunos, que eles julgavam estar mais preparados de acordo com os simulados que a gente fazia, e ele pagava pra gente fazer isso, pagava pra gente prestar o vestibular pra eles poderem ter aprovação e divulgar o cursinho. Então virou um mercado, de qualquer jeito. Pra mim era bom, porque satisfazia o meu ego passar numa universidade de medicina, e eu ganhava o vestibular, e se eu passasse, eles pagavam mais 3 vestibulares para mim no final do ano, que geralmente eram os 3 grandes de São Paulo, que é a USP, a Unesp e a Unicamp. Então assim, eu ganhava com isso, então pra mim era bom. Mas é muito frustrante pra quem não tava conseguindo, sabe? Você viu o pessoal que tava tentando medicina junto com você, e dentro da mesma sala, o professor em si ele já dá uma atenção maior para aquele aluno que tende a estar mais preparado. E a tendência deveria não ser essa, deveria dar mais atenção para o aluno que está menos preparado. Só que, como eu disse, virou um mercado. E alguns alunos ali, você via, a pessoa estava frustrada, assim, eu tentava ajudar na medida do possível, mas de qualquer jeito, a galera tem uma concorrência muito grande, sabe? É muito ruim, é muito impressionante mesmo. Para quem é pai, para quem tem um filho tentando estudar medicina, acalma o coração dele, porque a pressão é muito grande. E é aquilo, né? A gente tinha a ideia de que medicina eu ia entrar e ia virar o melhor dos mundos, e as pessoas iam passar na rua, todo mundo ia me olhar diferente, porque eu era um estudante de medicina. E quando eu entrei, a frustração foi absurda, cara, porque não tem nada disso. Eu consegui algumas aprovações, acabei escolhendo ir estudar em Campo Grande, né? Tive a opção de estudar em Dourados também, que é uma cidade do lado, que tinha a Federal da Grande Dourados, e também tive a opção de estudar em Minas Gerais, na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. E acabei passando no FMS também, mas isso aí foi vestibular de inverno, eu já estava fazendo faculdade de 6 meses, eu nem cogitei. E assim, cara, quando você entra na faculdade, todo mundo fica, nossa, estudante de medicina aqui, estudante de medicina é isso, e já se cria uma pressão de você assumir um padrão. Porque hoje em dia o estudante de medicina ele tem um padrão de ser um cara arrogante. É um cara arrogante, é um cara que supostamente é mais inteligente que a maioria, porque ele passou num vestibular onde você precisa acertar 90% de uma prova, e ele já entra achando que ele é mais inteligente, ele discute com professores de outras áreas, ele acha que ele entende mais que o professor de história, porque ele é um estudante de medicina e ele estudou muito história. Porque são coisas completamente diferentes, mas passa pela cabeça, né? E eu fui percebendo isso, fui sentindo um pouco a pressão, e você entra num curso que é extremamente elitizado. A maioria do pessoal ali tinha uma realidade completamente diferente, né, daquilo que a gente estava habituado, acostumado, porque para passar no vestibular de medicina você precisa de dedicação exclusiva para isso. É muito difícil você passar se você não se dedicar exclusivamente a isso. E a galera pode, eles tinham condição financeira de estar na casa deles, estar no conforto, ou fazer um cursinho muito caro, e ter um conhecimento aprimorado, e eles acabavam passando. Então ali a realidade lá é diferente. Não são pessoas arrogantes, tem muita gente muito boa ali, não é todo mundo que tem a mesma condição, mas é um curso elitizado, você percebe, até comentei com você aquele dia, pela quantidade de carros no estacionamento. De todos os cursos, o estacionamento de medicina é sempre lotado, os carros. Todo mundo ganha carro novo, passou. Claro, é um orgulho para os pais, né? Vai ter um filho futuro médico. Não deixa de ser uma profissão muito prestigiosa, mas perdeu o valor que deveria ter. Hoje em dia tem muita gente que está fazendo medicina pelo mérito de dizer que é médico ou que é um estudante de medicina, que passou. Não porque quer ser um médico para ajudar as pessoas, que deveria ser o valor certo de você estar numa faculdade de medicina, né? A respeito dessa situação aí, eu queria fazer uma piadinha dos memes, né? Qual que é a marca de carro que mais tem no estacionamento da medicina? HB20 branco. Ai, caralho, mano! Juninho, e assim, você tem que ter um grande preparo para entrar no curso de medicina. Eu lembro quando eu estava fazendo história, eu ganhei bolsa pelo ProUni. E tinha um amigo meu, na qual a gente dividia uma kitnet, ele pagava.
Só que chegou um tempo que ele estava trabalhando tanto que ele não foi mais na faculdade. Ele simplesmente ia uma vez na semana, daí ele pegou umas DPs lá, daí ele largou o trampo, mas ele não conseguiu pagar. Aí ele teve nesse embate aí, será que eu largo a faculdade para mim trabalhar ou eu trabalho com a facu e tento levar nas coxas? Assim, um estudante de medicina, que eu também conheço vários, que eles pagavam cursinho, os pais pagavam cursinho. Um estudante que tem a possibilidade de estudar sempre, o dia todo, aí vamos supor 8 horas por dia, porque tem que estudar bastante, como você disse que é muito concorrido e difícil, né? Então você tem que ter aí pelo menos um grande tempo de estudo diário. Essas pessoas, elas, assim, é difícil a gente ver estudante que não tem essa possibilidade de viver para estudar. Sim. Então por isso que a maioria do curso pode-se dizer que é elitizado, justamente pelo preço e por essa necessidade de viver para trabalhar ou estudar e pagar o seu trampo, seu estudo. Porque medicina é integral. Então assim, a pessoa não tem como trabalhar, ainda mais à noite, se for trampar à noite para acordar de manhã. Cresce um abismo assim entre as classes, porque a gente vai ver o médico que muitas vezes faz por status, e realmente tem muito médico arrogante e mal profissional. Mas também tem aqueles médicos que, igual aquele exemplo que você me falou, eu queria que você me falasse também da menina negra no seu curso. Assim, pra gente abrir o olho humano a respeito desse curso, do acesso às pessoas que não têm a necessidade de estar dentro da universidade, principalmente no curso de medicina. Porque daí vem aquele velho discurso da meritocracia, que a pessoa não faz medicina ou não faz qualquer outro curso porque ela não se coloca, não estudou o suficiente. Então assim, me fala um pouco a respeito dessa situação. Cara, realmente assim, o curso é elitizado, não tem como dizer que não é um curso elitizado, né? As pessoas que estão ali, a maioria, como a gente já conversou, teve uma condição muito boa para se preparar para um cursinho, né? Teve um cursinho preparatório, teve acesso a um psicólogo que fosse para poder acompanhar, porque é uma fase de pressão mental muito grande. Então não é só os estudos, é você com você mesmo, é uma luta diária daquilo que você quer, do seu sonho, com aquilo que você pode atingir, com aquilo que você tem. E eu não posso falar por todos, porque graças a Deus eu tive uma condição muito boa para poder estar fazendo medicina hoje, né? Mas a maioria das pessoas que não tem, acaba não conseguindo entrar por conta disso, de carga horária mesmo de estudo. E dentro da faculdade, existe o sistema de cotas, que é aquilo que a gente estava conversando. E o que antes, eu até falo isso assim, antes de entrar na faculdade, por um tempo, quando eu comecei a estudar, eu era contra, que eu falava, meu Deus, vai dificultar o meu acesso, vai diminuir as vagas. Quando eu entrei e eu vi a realidade, da qual eu estava alheio a ela por conta de ficar só estudando num jeito metódico, eu acabei percebendo a importância e a necessidade de se existir isso. O sistema de cotas lá da UEMS, ele é feito para população negra, população indígena e oriundos de escola pública. Então, além de você ser ou indígena ou negro, você tem que vir de uma escola pública. E primeiro assim, a galera que entra, realmente, às vezes entram algumas pessoas, não estou falando de todos, mas algumas pessoas ainda entram com alguma dificuldade, algumas pessoas ainda precisam batalhar bastante dentro da faculdade para poder acompanhar, mesmo que sejam matérias diferentes. Você está começando, o ritmo de estudo é diferente, a preparação mental é diferente. E dentro da faculdade inteira, como eu comentei com você, eu só conheço um caso, não é uma pessoa com quem eu tenho uma convivência, mas a gente escuta de todo mundo lá, né? Só existe um caso de uma estudante que chegou lá e que realmente não teria condições para ficar. Existem algumas pessoas que tentam trabalhar, algumas pessoas trabalham, conheço também, existem pessoas que passam aperto, existem pessoas que, assim, é contado o dinheiro que passa no mês para poder estar fazendo a faculdade. Literalmente só estão para fazer a faculdade. Não vão para festas, você não vê a pessoa saindo para barzinho nem nada. Ela vive para terminar a faculdade, dar uma condição melhor para ela e para a família dela, né? Mas só existe um caso que chegou ao meu alcance, do que eu tenho conhecimento, de uma estudante que não iria conseguir mesmo, e ela precisou de doações de alguns alunos para poder estar. Ela estava morando junto com o professor, então assim, é uma coisa que a gente vê que dentro da faculdade não existe. Uma coisa que talvez seja a realidade de tantos outros cursos que eu não tenho noção, porque a medicina realmente ela é meio que alheia das universidades em geral, dos cursos em geral, pela carga horária, por ser a forma como enfim, por vários fatores, mas ela é alheia do resto da universidade. E a realidade que existe lá não é a realidade da maioria dos cursos.
E a gente acaba não sabendo lidar com isso. E quando você sai da universidade e vai adotar a profissão de médico, você acaba achando que a realidade que você viveu durante 6 anos, ou mais, considerando o seu cursinho, é a realidade da população no geral. E você está alheio a isso, e aí quando você começa a dar opiniões sem sentido, você começa a falar coisas que são alheias à sua realidade, você começa a tratar um paciente mal porque você não entende que a dor dele não é só a dor física daquele momento que ele chegou para você. Existe uma dor emocional, existe uma dor social pela condição que ele está, e se você não pensar em tudo isso, você não vai ser um bom médico. Hoje as universidades adotaram currículos de metodologias ativas, que é para tentar introduzir o estudante de medicina dentro de um hospital, dentro da unidade básica, dentro da atenção básica, desde o começo da faculdade. Para quê? Para que ele tenha acesso à população em geral, para que ele entenda as realidades que a pessoa passa e que ele se forme um estudante melhor do que aquele estudante que é da metodologia tradicional, que só estuda, assiste a aula, estuda, assiste a aula e vai para o mercado de trabalho. Quando vai, ele pode ser uma pessoa extremamente inteligente e resolutiva para o sentido diagnóstico, mas para tratar um ser humano, talvez ele não tenha uma capacidade tão boa quanto um psicólogo, quanto uma pessoa que entendeu uma realidade diferente e está ali para apoiar aquela pessoa. Muito bom, muito bom. A respeito da, digamos assim, da metodologia tradicional dos cursos, a gente pode ver no Enem, por exemplo. O Enem não é algo que te confronta no que diz respeito a inteligência e conhecimento. Ali é uma prova de resistência, porque 180 questões e uma redaçãozinha só a respeito de algo... É igual a última redação do cinema. Ó, a gente mora aqui em Centenário do Sul, galera. O principal cinema, o único cinema aqui perto, são 100 quilômetros. Aí o Enem faz uma redação da acessibilidade do cinema. Que eu não lembro, foi isso mais ou menos, né? E assim, tem gente que nunca nem foi pra uma cidade grande. Tem gente que conhece prédio porque aqui em Centenário tem um prédio só. Que faz sombra no peão. Que faz sombra no peão ainda. Mas tem gente que nunca viu um filme no cinema. Eu conheço vários, conheço altos. Tem alunos que nunca foram no cinema. E assim, pra gente ter uma redação que busca justamente isso, que muitas pessoas não sabem nem o que é, fica um pouco difícil e exclusivo. Com certeza. E já nesse sentido, o vestibular de medicina, justamente igual aos cursinhos, é metódico, tradicional. Então você lê pra responder, lê pra responder. Por isso que a carga horária, você falou que as pessoas estudam 10 horas por dia. Ele tinha me comentado uma vez que no cursinho na qual ele fez, era como se fosse num período militar. Você entra numa caixa assim, ó, uma caixa de confessionário, só você e seu livro, você não tem contato de visão com as outras pessoas. Então assim, é justamente uma forma de você deixar de ser humano, porque você não consegue compartilhar o conhecimento que você tem com o outro, você não consegue trocar um diálogo a respeito da... Então toda essa ideia de metodologia metódica tradicional, ela afeta no dia a dia do trabalho do médico. Um médico arrogante, presunçoso, que não tem um contato humano com a população. Isso aí já alimenta mais o ego, igual você tinha falado das metodologias ativas, né? Que os médicos eles não se importam em ter o diagnóstico, mas de curar o doente, mas saber que ele que acertou o diagnóstico, ele que é o bom. Me fala um pouco a respeito dessa situação. Cara, existe hoje em dia você acaba olhando para a medicina hoje em dia como algo arrogante. As pessoas entram e julgam médicos como arrogante. O médico ele deveria ser o confidente da sociedade, porque você leva a sua dor para ele. E a maioria das pessoas hoje em dia olham para os médicos com um olhar ruim. E isso é aquilo que a gente conversou. A maioria dos médicos, dos quais eu tenho contato, são bons médicos, são médicos humanos. Mas os poucos que são ruins dão um exemplo da classe. Então, a medicina está manchada por conta desse tipo de médico. E dentro do hospital, esse tipo de médico é aquela pessoa que fala de qualquer jeito com o paciente, como se ele estivesse ordenando um tratamento. Hoje em dia a gente aprende na faculdade que a gente precisa discutir o tratamento com o paciente. Ele aceita ou não, ele tem a liberdade disso. Você sabe aquilo que é melhor para ele, de acordo com a realidade da doença. Se ele não aceitar o tratamento, tudo bem. Você como médico, se adaptar a ele não aceitar aquela forma de tratamento e propor uma forma alternativa, sempre buscando o melhor para o paciente. E alguns médicos, os médicos mais velhos principalmente, eles acabam empurrando goela abaixo o tratamento, fala para o paciente que o paciente não sabe se cuidar, fala para o paciente que ele tem que fazer tal coisa. Às vezes o cara tá lá, o tempo que ele conseguiu de serviço da vida dele foi para aparecer no posto de saúde para escutar mais desaforo de um médico, entendeu? E acaba sendo difícil manter uma relação, um vínculo médico-paciente bom para você melhorar a terapêutica dele. Porque quando o cara confia em você, ele vai atender o seu tratamento. Se você conversar com jeito,
for humano, tratar ele bem, ele vai aceitar o seu tratamento. Ninguém ali está querendo fazer drama ou deixar a criança interior gritar pedindo atenção de um médico. Ninguém ali quer, as pessoas estão fragilizadas, elas estão doentes, e elas estão ali querendo a sua ajuda. E se não for para ajudar, é melhor não atrapalhar, que a maioria de alguns médicos ruins fazem, né? Não são a maioria dos médicos, como eu disse, são muitos médicos bons. Eu espero realmente que as pessoas tenham contato com esses médicos bons e saiba que a maioria, e principalmente muita gente que está se formando agora, vai ser médico muito bom, vão ser pessoas humanas. Mas infelizmente, quando você pega um cara ruim desse, você acaba tendo uma visão errada. E o médico não explica porque ele acha que você é ignorante, que você não vai entender a doença, que você não vai entender aquilo que ele está explicando. E ele não procura um jeito fácil de te explicar aquilo. Ele simplesmente fala com os termos técnicos, você que se vire para entender ou não, se você não entendeu também não faz diferença nenhuma para ele, e isso atrapalha a terapêutica de qualquer forma, né? Mas em si, dentro do hospital, é uma disputa de ego muito grande, cara. Os médicos, às vezes, ali o paciente está lá sofrendo, está com dor, e ele não se importa em si em cuidar do paciente, em atender as dores dele. Ele se importa em acertar o diagnóstico. Ele olha para aquilo e fala assim, eu acertei o diagnóstico. Algum outro médico tomou alguma outra conduta, ele olha assim o que o médico passou, diz assim, troca plantão, o médico estava cuidando, passa pro outro. Aí ele olha o que o médico colocou e começa a falar mal. Começa a falar assim, por que ele fez isso? Por que ele fez aquilo? Como se o cara não soubesse nada. E é muito comum isso até, mais comum do que deveria ser. E ao invés de estar ali para ajudar, porque, embora sejamos médicos, no caso eu no futuro, a gente está para aprender também. Ninguém sai da faculdade sabendo tudo e ninguém nunca vai saber tudo. Então assim, eu espero ter bons profissionais comigo para que se um dia eu errar, e eu sei que eu vou, porque nós somos humanos, nós também erramos, e também a gente precisa falar disso, de começar a aceitar que o médico erre, porque é uma pressão em cima da gente muito grande, sim. A gente não pode errar, simplesmente. É claro, a gente está cuidando de vidas, a gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que estudar, e a gente faz isso. Às vezes a gente erra, às vezes a gente está mal. E eu quero que o meu colega de trabalho chegue em mim e fale, você errou por conta disso, isso, é melhor isso, talvez seja essa doença por conta disso, disso, disso. Quando eu tiver isso perto de mim, eu vou crescer como profissional e como pessoa. E é o que eu quero dar para meus futuros colegas de trabalho, né? O que eu souber, que eles não souberem, eu quero compartilhar com eles. Não pretendo chegar e demonstrar arrogância. Claro, que não é fácil, a gente sabe. Você está numa disputa de egos com pessoas arrogantes, às vezes a gente perde a paciência. Mas, importante a pessoa fazer o possível para que ela consiga atingir isso. Ser médico, como acho que qualquer outro profissional que lida com uma situação que sempre tem novidades, igual professor, engenheiro, qualquer profissão que seja, exige pesquisa sempre, né? Eu fico pensando assim nesses médicos que se formam médicos e depois não tá se atualizando. Me lembra, eu sempre gosto de falar de Paulo Freire, lá vem o Gustavo falar de Paulo Freire de novo, meu Deus do céu. Ele fez agora eu não lembro qual livro que foi, eu acho que é esse, Pedagogia da Autonomia, aqui, o roxinho. Ele fez um paralelo que ele estava com dor de dente, mas ele estava no Nordeste e uma pessoa com uma sabedoria popular falou assim, não, pega tal planta, amassa e coloca no dente que vai sarar. E ele foi no dentista e ele falou assim, eu posso passar tal coisa no dente? Totalmente com desdém e arrogância, falou assim, não, isso aí não funciona, onde já se viu? Mas assim, a gente vê, por exemplo, voltando num tempo histórico, os portugueses quando vieram para o Brasil, pegaram doenças desconhecidas, que é a Mata Atlântica do Brasil, a nossa geografia, a nossa fauna e flora é totalmente diferente de Portugal. O que fizeram? Tiveram que aprender com os índios a usar as ervas medicinais. Tanto é que vários remédios são de ervas, igual a morfina, principal e bloqueador de dor é do ópio, né? De algo natural. E assim, os índios tinham mais de 2.000 tipos de ervas medicinais. E assim, o médico hoje, a universidade prepara ele para lidar com essa questão de remédios da natureza ou remédios químicos da indústria farmacêutica. Vocês, enquanto estão estudando, são preparados para ver um outro lado da vida um pouco mais, como que eu posso dizer, misticista? Tipo assim, não, pode tomar tá com dor de barriga, toma um chá de boldo que vai passar, não precisa tomar um omeprazol, sei lá. Vocês têm esse contato com esses outros tipos de medicina? Igual eu estava lendo um outro livro que a mulher volta na vida passada aprendendo sobre medicina a curar com a própria energia do corpo dela. Então, dependendo onde está doendo, ela transmite a energia dela e cura. Hoje, para um médico, com toda essa evolução da ciência, é difícil a gente falar que isso é real. Mas há 5.000 anos atrás, o médico ele é preparado para isso, para entender que há coisas que ele não
conhece e principalmente coisas que podem salvar a vida de um paciente. E uma outra questão também que eu queria que você comentasse é da frase do Drauzio Varela. Você que se forma na USP, você tem uma dívida com a sociedade. Você não se forma na USP para ir fazer cirurgia plástica nos jardins. Então, cara, respondendo um pouco da sua primeira pergunta em relação as outras formas de cura, né? Mato Grosso do Sul é um estado que ele é bem voltado para a atenção indígena. É um estado que existe uma população indígena muito grande e a gente lá busca entender esse tipo de que a gente chama de medicina alternativa, né? Porque foge daquilo que é tradicional. Dentro da faculdade em si, a gente não estuda isso. A gente não tem conhecimento, a gente não é incentivado a indicar um chá de boldo, por exemplo. Vai do médico enquanto pessoa indicar ou não, né? Se ele acha que é importante, se ele acha que vale a pena, se ele, através da experiência dele, ou através de alguns estudos, porque existem estudos sérios sobre isso, né? Aí vai dele ter um empenho de estudar, porque não é algo que a faculdade cobra, não é algo que vai cair numa prova. Se não cai numa prova, o médico geralmente, o estudante de medicina geralmente acaba não olhando. Existe um projeto lá na UEMS, inclusive um amigo meu que está fazendo esse projeto, ele é oriundo de população indígena, Danilo. E ele fala exatamente sobre isso, sobre como a medicina é centrada nos remédios e como o que os indígenas trazem acaba sendo às vezes como desdém. Eles olham com desdém daquilo. A gente não é incentivado durante a faculdade, a gente sabe da eficácia, porque existem estudos sérios sobre isso, mas a gente não costuma indicar. Então assim, existe um mundo de coisas que a medicina não conhece. A medicina ela é nova, ela tá aprendendo. A medicina é uma criança ainda, a quantidade de coisas que o corpo humano traz, que a gente não tem conhecimento, é absurdo. Embora a quantidade de conhecimento que a gente tenha é absurda, a quantidade de desconhecimento também é. Então, a gente não é incentivado a buscar, a gente é incentivado a dar remédios, a sempre indicar, você vai tomar tal remédio. Hoje em dia, depois de formado, existem representantes de indústrias farmacêuticas que vão no seu consultório, vão onde você está trabalhando, para te falar sobre o remédio deles. O cara não é um médico, o cara não é farmacêutico, o cara pode não ser nada, mas ele é bom de vender. E ele vai pra você e vai te convencer de que aquele remédio daquela empresa é melhor. E se você for um bom médico, o que a maioria deveria fazer, procurar um artigo sobre isso, estudar, saber se aquele realmente era o melhor para indicar. A maioria não faz. A maioria acredita no que o cara está passando, alguém que não é médico está te passando e acaba indicando. E geralmente existem também, né, pessoas que acabam ganhando, lucrando com isso. Então o médico que receita tal remédio, ele acaba ganhando alguns benefícios da indústria farmacêutica, entre aspas. Existe um livro que a gente está, dentro da faculdade a gente está estudando sobre isso, né? O meu professor de IFC, que é a Iniciação em Fundamentos Científicos, ele está discutindo com a gente. Toda semana a gente tem que discutir um capítulo desse livro. Não vou me lembrar o nome agora, eu posso até depois procurar e eu falar. Mas ele fala exatamente como, dos processos que a indústria farmacêutica tem, no mundo todo, as maiores indústrias farmacêuticas do mundo, os processos que ele tem, os artigos que eles publicaram falando sobre o remédio deles, que não era um bom artigo, não era um artigo verídico, e eles publicaram para que os médicos acreditassem, até os que leem o artigo acreditam. Então a gente precisa aprender até a ler um artigo para saber se ele realmente foi bem construído, se aquele projeto para liberar aquele remédio foi bem feito. E a indústria farmacêutica tem muito disso, eles lucram milhões quando fazem a dívida, o Estado perdoa, geralmente, porque eles têm influência dentro de Congresso, dentro do Senado. É uma indústria que traz muita coisa boa, claro. Existe muita gente séria estudando coisas que vêm para o bem da humanidade, mas existe muita gente porca pensando em lucro. E quando se fala de doença, para um paciente vulnerável, não existe economia. As pessoas não economizam. As pessoas economizam a partir daquilo que elas julgam não necessário. Mas a vida é necessária. Então as pessoas dificilmente economizam naquilo que traz o setor de saúde. E é o setor que mais lucra. Então, o cara da indústria farmacêutica entra nisso, medicaliza qualquer tipo de doença, então tudo virou medicalização. Hoje em dia tem remédio para tudo. Hoje em dia você não pode ter nada, você não pode ter uma dorzinha de cabeça no dia que você quer tomar um remédio. Claro, existem desconfortos, não é legal, mas às vezes é bom dar um tempo pro corpo. Às vezes é bom evitar se intoxicar com esse tipo de coisa, porque é uma droga. Tudo é uma droga, né? Droga depende da dose. Enfim, e te respondendo a segunda pergunta sobre a frase do Drauzio Varela, o estudante de medicina em si, em geral, principalmente falando das universidades públicas, eles têm uma dívida com a sociedade, sim, financeiramente falando. É caro manter um estudante de medicina. O curso de medicina é caro. Para fazer, a gente gasta muito estando em Campo Grande, né? Eu, no caso, por estar em Campo Grande, acabo gastando muito para fazer faculdade, porque você não tem tempo de trabalhar.
Você mal tem tempo de dormir, você tem que chegar, fora que você estuda na faculdade, se chegar na sua casa, você tem que estudar também, então exige muito. Então assim, você acaba gastando muito porque você não consegue, se você tá com fome, você tem que comer alguma coisa, às vezes você não tem tempo de cozinhar, às vezes você tem que pedir, ou você vai dormir. Então assim, você não consegue alinhar muito bem a sua vida, então você acaba gastando muito. E a faculdade gasta muito para te manter lá. E aí quando você sai, você tá fazendo faculdade com imposto, né? As pessoas pagam imposto para você estar lá. Existe até uma brincadeirinha que o pessoal faz com as universidades particulares, que existe essa rixa, né, de estudante, intermédio e tudo mais, que fica brincando que o cara da faculdade particular paga pra ele e pra gente, né? Porque todos nós, todo mundo paga pra gente, né, no fim das contas. E o médico, quando ele sai, ele precisa devolver pra sociedade isso de alguma forma. Como eu estava te falando aquele dia que a gente conversou sobre isso, Gustavo, as pessoas falam que a medicina de Cuba é a melhor medicina do mundo. E aí, todo mundo que não entende nada, porra nenhuma de medicina, vai lá falar que, não, vai pra Cuba, comunista. O porquê que a medicina de Cuba é a melhor medicina do mundo? Além, claro, eles têm um conhecimento técnico muito bom, eles usam daquilo que a gente acabou de discutir, que é terapias alternativas, que a gente chama de terapia alternativa, mas eles usam ervas no tratamento, e eles propõem algo que hoje está sendo estabilizado no Brasil, que é o que a gente chama de prevenção. A gente não precisa se especificar em tratar a doença, a gente precisa prevenir que a pessoa tenha. Então, método preventivo. Isso a maioria das universidades da medicina do mundo importou de Cuba. Você acaba impedindo que a pessoa tenha doença tratando ela antes. Aí você não trata com remédio, você muda os hábitos de vida. Se a pessoa ela tem pais que são obesos, pais que são diabéticos e hipertensos, a chance dela desenvolver é grande. Então, desde muito antes, durante uma consulta, numa atenção básica, você vai falar pra ela, você vai falar assim, olha, você tem tendência, vamos mudar os hábitos de vida, vamos comer melhor, manter os exames em dia, vamos fazer uma atividade física. Claro que para a maioria das pessoas é um pouco difícil manter uma rotina assim, mas é importante que a gente evite. Então, a medicina de Cuba é a melhor medicina do mundo por conta disso, porque você abaixa muito a doença lá na frente, daqui 10, 20 anos a pessoa não vai estar doente, porque hoje você tratou dela, porque hoje você preveniu. Aí todo mundo fala, então quer dizer que Cuba é melhor que os Estados Unidos. Claro, nos Estados Unidos você vai chegar lá, vai ter um setor terciário, né? Vai ter um hospital completamente equipado, que nem no Grey's Anatomy, com tudo que você precisa, que não é a realidade do Brasil, na maioria, né, dos hospitais, embora Campo Grande seja muito bom no setor de saúde. Aquele monte de máquina que faz tudo. Realmente, talvez Cuba não tenha acesso a isso por questões financeiras, a gente sabe uma questão histórica, embargos que sofreram. Então, assim, a condição financeira de Cuba talvez não seja boa para ter um hospital terciário desse sentido. Só que as pessoas morrem menos lá, porque as pessoas ficam doentes menos lá. Nos Estados Unidos todo mundo é obeso, não existe um método preventivo para você prevenir. Eles podem até tentar, mas não existem campanhas, não existem ações de saúde que a gente chama para prevenir a pessoa. Então a maioria é obeso, vive de fast food, vive irritado, vive estressado, toma uma aspirina, que é o padrão deles, vai dormir, daqui 10, 20 anos vira uma doença que não existe máquina no mundo que vai curar. E aí as pessoas morrem, e em Cuba já é diferente. Então por quê? A gente adota uma medicina cubana. O método de ensino do Brasil, a medicina no Brasil é uma medicina cubana. A gente até tem adotado, existem campanhas do Ministério da Saúde para isso, para prevenção. Então a gente adota o método preventivo para evitar tratar a doença no fundo. Então sim, o médico ele tem um dever com a sociedade, ele precisa devolver para a sociedade e precisa auxiliar a sociedade a se prevenir contra algumas doenças, contra algumas coisas. Por isso que hoje em dia tem aumentado as campanhas de ações em saúde. Muito pesado, hein? Pesado! Eu acho sim interessante falar dessa situação de prevenção, que pelo SUS a gente vê propaganda de prevenção de tudo. De lavar a mão, de lavar os alimentos, de usar camisinha. Hoje, se você chegar numa escola pública, por causa da ausência de uma educação sexual, os alunos não sabem nem como põe camisinha. Esses dias saiu no Facebook lá, eu acho que foi você que falou pra mim, que o cara falou assim, onde já se viu a mulher... Mulher que menstrua é porca. Mulher que menstrua é porca. Olha, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo como que é a situação? E assim, vamos falar um pouco sobre o SUS. Esse dia eu tava conversando com um brother e ele tava morando fora. E ele falou que onde ele morava não existia um atendimento de saúde gratuito. Aí já vem os paspares falar que nada é gratuito porque nós para impostar, tá, a gente já sabe. Só que entenda o seguinte, se eu tiver 100 reais na minha carteira aqui, eu vou no posto de saúde ali, vou consultar, vou pegar o remédio e eu vou vir embora com os meus 100. Por isso que é grátis. Não é grátis porque a gente paga imposto, mas eu não preciso tirar do meu pequeno salário mínimo para poder me tratar. Enfim, e esse mano foi lá por causa de uma tosse, velho.
se consultou, pegou o remédio, convertendo a moeda de lá pra cá, ele falou que gastou em média R$800. Uma única ida. Aqui, se você for fazer uma inalação lá nos Estados Unidos, é um absurdo. Aqui você vai lá e faz grátis, faz 5 seguida. Então assim, o SUS, ele tem, pra você, enquanto trabalhador da área da medicina, da saúde, ele tem uma grande importância ou ele deveria acabar como muitos estão dizendo? Assim, qual que é o alcance do SUS que você acha que as pessoas não estão conseguindo ver? Cara, às vezes eu queria que o SUS acabasse por uma semana pro brasileiro parar de ficar falando esse tipo de merda, cara. É absurdo o quão bom a gente tem, o melhor dos mundos a gente tem aqui. Obviamente que não é o ideal, a gente não tá no paraíso, nós estamos no Éden. Mas a gente tem o melhor dos mundos aqui e a gente tá reclamando. Tipo, qual o sentido de você querer pagar um sistema de saúde que o governo cobre pra você? Você falou dessa história, um amigo meu também uma vez foi pros Estados Unidos e estourou o apêndice dele lá. Precisou fazer uma apendicectomia, né? E... Um apêndice? Apendicectomia. Nossa, que nome dá. É retirar o apêndice. Eu fiz. Então, é que nós não lá, sabemos os nomes, né? Lá sai em torno de 50 ou 70 mil reais ele deveria pagar. Ele só não teve que pagar isso porque, se eu não me engano, ele foi para alguma empresa, alguma coisa assim, e ela tinha um seguro de saúde, que são seguros de saúde dos Estados Unidos que lucram milhões por conta disso. As pessoas precisam ter seguro porque ninguém consegue. E algumas pessoas que não conseguem pagar o seguro morrem porque não podem pagar o hospital também. Então, assim, é complicado você falar que o SUS tem que acabar num país que te oferece tudo. Uma cirurgia, alguém caiu de moto, acidente de moto, tem o tempo todo. A pessoa quebrou a perna, precisou colocar um pino. Uma placa de titânio vai custar 50 mil reais. Um parafuso deve custar uns 10, 15 mil reais cada parafuso. E aí, você tem condição de pagar isso? Meter 6 parafusos na tua perna é uma placa de titânio. Você vai gastar 200 mil reais numa cirurgia para uma pessoa. Existem remédios que custam 10, 15 mil reais. E a gente precisa comprar. O SUS compra para a pessoa. Você entra com ação, você pede pro governo, o governo paga para você. Então assim, a pessoa fala isso porque ela come bem, ela dorme bem, ela vive bem, ela dificilmente fica doente. Aí ela se sente mal de ter que pagar imposto pra pessoa que é fodida da vida, não consegue comer bem, mal dorme, acorda 3 horas da manhã pra pegar um ônibus pra ir trabalhar, volta pra casa, tem que encarar 2, 3 horas de ônibus, de ida 2, 3 horas na volta, na Grande São Paulo, por exemplo, pra chegar em casa, tá estressada e a pessoa infarta. A pessoa tem um AVC, a pessoa acaba sofrendo algum problema de saúde. Essa pessoa é que precisa do atendimento. Você que está pagando por isso não tem que se sentir mal por pagar, você tem que se sentir bem que você não tem doença nenhuma, tem que dar graças a Deus. E então assim, cara, a gente tem o melhor dos mundos em sistema de saúde. O SUS do Brasil é referência mundial na área da saúde, né? Muita gente acaba bostejando pela boca falando que o SUS tem que acabar, não tem ideia do que é a falta de um sistema de saúde. Se você tem dinheiro para pagar um plano de saúde porque você quer ser melhor atendido, ótimo. Aí tem outra coisa também, né? A pessoa fala, fica pagando o SUS para ficar 4 horas na fila lá e o cara reclamou e falou assim, fiquei 5 horas aqui tomando uma dipirona. Foi pra uma UPA, né, unidade de pronto atendimento de urgência e emergência, com uma dor de cabeça. Chegou lá, foi triado, azul, foi chegando gente amarelo, foi chegando gente vermelho, chegando. Ele vai ficar por último. Enquanto chegar gente, vai entrar na frente dele. Já que ele não tá tendo nada até então. Vai levar 5 horas sim pra ser atendido. E vai levar até mais se precisar de outras pessoas pra tratarem. Chegou lá, tomei uma dipirona, o médico me deu dipirona. Quer que dá o quê? Quer que eu faça uma mágica agora pra passar sua dor de cabeça? Quer que eu te mando pros Estados Unidos dizendo que é um... As pessoas parecem que chegam lá que tem um tumor no cérebro, porque tá com dor de cabeça. Mas o médico não fez uma tomografia na minha cabeça, não fez uma ressonância magnética. A pessoa não tem ideia do custo disso, sabe? Abrindo um aspas aí, que você falou que me veio um negócio que eu li num livro uma vez, que eu acho que eu tenho até aqui, esse aqui, é Corpo e Mente em Equilíbrio. Esse cara falou o seguinte, que o nosso... Sensacional. Bom, né? Nossa. Ele falou mais ou menos assim, que o nosso corpo, ele é tão inteligente que ele trabalha sozinho. A gente, se dependesse de nós para fazer todas as funções do corpo, a gente morria em 10 segundos. O médico é um assessor do corpo. E ele fala assim que você pode ir no médico com uma dor de cabeça e tomar um remédio. Só que a dor, o motivo da sua dor talvez não esteja nem na cabeça. Talvez esteja no seu pé, por exemplo. É igual a quiropraxia. A quiropraxia é uma área da medicina, provavelmente você sabe mais do que eu, mas a ideia básica da quiropraxia é que a gente é uma sequência de sistemas nervosos. Esses sistemas nervosos passam pela medula. Da medula para o cérebro e do cérebro para o corpo inteiro. É isso, né?
E já que a nossa medula está na nossa coluna vertebral, os discos, as vértebras, elas vão se deslocando. E conforme desloca, ela bloqueia uma via elétrica de sinais. Então, por exemplo, está com dor de cabeça, talvez a sua vértebra da coluna que está fora de lugar, aí você se coloca, aí a dor já passa. Nesse sentido, e já no sentido também de sempre o médico, antes de resolver qualquer problema, já está pensando em qual remédio que ele vai dar para a pessoa, será que toda essa ideia, toda essa indústria farmacêutica que é nova, a gente pode contar aí 130 anos, do final do século XIX para cá, essa ideia de desenvolvimento da ciência, principalmente na área da saúde, não é uma forma, às vezes, da gente deixar de ouvir o corpo e drogar a pessoa, igual você falou, como lucro mesmo? Será que, claro que é uma teoria da conspiração, mas será que no fundo, todo mundo que financia os cursos de medicina, os caras que vendem remédio, será que eles não querem vender isso aí mesmo? Cria doença? Será que não estão criando doença para nós? Que vai ver, igual um amigo meu daqui de Centenário, foi tocar uma bateria esses dias, ele estava um tempo parado. O coração acelerou, quase desmaiou, mal. Ele foi falar com um brother meu e falou assim, acho que eu tô com ansiedade. Explicou a situação, daí o cara, esse colega que ele foi falar, ele falou assim, não, você tá com fadiga, mano. Você simplesmente está sedentário, você está com fadiga. E o cara já está se autodiagnosticando, que isso é um problema no Brasil. Eu acho que 80% das pessoas se automedicam. Será que essa ideia de remédio para cura de tudo, a gente não deixa de ouvir o corpo, que às vezes nem precisa de remédio, precisa de um exercício ou de alguma coisa? Será que a gente não está ficando viciado em remédio e deixando de ver, de sentir o que tem que ser sentido, tá ligado? E uma outra coisa que eu queria que você comentasse também pra gente chegar ao final, da linguagem do médico para o paciente. Tem sempre um cara que fala aí que se você aprender uma coisa agora e você não conseguir explicar para sua avó, você não aprendeu direito. E se você chega lá no médico, ele fala de termos das quais a gente não entende. Mas assim, ainda bem que está chegando na internet, galera, porque tem vários memes que eu já vi, médico que coloca um adesivinho aqui e coloca o número 8. Então, tipo, esse adesivo que está nesse remédio você vai tomar daqui a 8 horas, ou pinta para pessoas analfabetas. Então, qual que é a distância entre a linguagem que o médico tem que ter para a população que ele vai... Porque o médico, ele é um ensino superior, ele é alfabetizado. E essa questão aí da gente sempre deixar de ouvir o corpo e pensar a primeira coisa em remédio. O que você acha? Cara, o médico em si, ele é um auxiliar do corpo. As doenças possuem um ciclo natural delas. Por exemplo, vou falar de uma gripe padrão. Dura em torno de 7 dias. Então, o que é que o médico faz? Ah, tomei remédio para gripe. Não, você não tomou remédio para gripe. O que a gente faz é um tratamento sintomático, que a gente chama. Por exemplo, o seu sintoma é dor de cabeça. A dor de cabeça vai te incomodar. A minha função como médico é evitar que a dor de cabeça te incomode. Então eu vou te dar um remédio que ajuda a tratar a sua dor de cabeça. Esse remédio não influencia em nada na gripe. O teu corpo combate a gripe. O antibiótico, ele vai evitar, por exemplo, pessoal, teve muito excesso de antibiótico antigamente. Hoje em dia, com a dificuldade agora de se comprar um antibiótico, acabou diminuindo um pouco. Mas você está com uma infecção de garganta, você vai tomar um antibiótico. A função do antibiótico é impedir que aquela bactéria se reproduza suficiente para tomar posse do teu corpo. Eu estou só auxiliando o teu corpo a se preparar para combater aquilo. Então, enquanto o teu corpo não consegue combater, eu estou diminuindo a proliferação dessas bactérias para quando ele tiver uma resposta imune suficiente, ele ir lá e combater essa bactéria. O teu corpo combate, entendeu? Então, a maioria das coisas o corpo faz por conta própria. Para não dizer tudo, na verdade, né? Então, existe sim um excesso de medicalização para sintomas. Então, tudo virou um sintoma. Nada virou do que é normal. Por exemplo, a ansiedade. Hoje a gente fala assim, as pessoas estão com ansiedade. Por que elas estão com ansiedade? Não importa. É um sintoma, tem um tratamento. Ninguém se importa em saber o motivo. Claro, ninguém se importa. Falo, tipo, a maioria das pessoas dentro da medicina. Existem profissionais muito sérios, existem especialidades muito sérias discutindo sobre isso, né? Que geralmente é discutido fora da medicina. Mas o seu corpo, ele te dá sinais das coisas. Ele te dá sinal que você está doente. Por exemplo, eu estava conversando esses dias com uns guris, né? Eles estavam falando sobre narguilha e cigarro, né? Ah, realmente é pior, não sei o que lá. Existe uma lógica de que você não usa com filtro, não tem um filtro, sei lá. Só que a indústria do cigarro pagou muito dinheiro para muito médico falar mal de narguilha. Porque quem alimenta a indústria de cigarro, além das pessoas que já fumam anos, são quem está entrando. As pessoas têm que entrar constantemente, porque alguns morrem, outros têm que entrar para continuar sustentando isso. Então a indústria ela vai injetar dinheiro para as pessoas acharem que o narguilha é muito pior, para que elas voltem a fumar cigarro. Então, a indústria está perdendo com isso, ele vai investir.
Obviamente, não estou dizendo que existe um melhor ou um pior, né? Tenho competência para isso. Os dois fazem mal. Quem não quer ter problema nenhum, não fuma. Mas assim, as coisas absurdas que eu vejo o pessoal falando que, nossa, vale, se você fumar um narguilha equivale a 200 milhões de cigarros. Entendeu? São as coisas absurdas. O cigarro tem mais de 2.000 substâncias... 4.800 substâncias tóxicas. E muitas delas são cancerígenas. E aí? Você quer agora dignificar o cigarro e demonizar o narguilé? Os dois fazem mal, entendeu? Claro, também depende da dose, que a gente já falou. Depende da dose daquilo que você usa. Depende da sua consciência. O teu corpo vai exigir isso daqui a anos. Ele falou, vai desenvolver um câncer. Existe uma problemática de que você tem uma predisposição, você já vai entender aquilo. Eu falei, estava explicando para os guris, eles ficaram surpresos, que eu falei, câncer a gente tem todos os dias, porque o câncer é uma mutação. Mutações acontecem constantemente, o meu corpo combate, assim como o seu, assim como o corpo de todo mundo. Quando você vai ficando velho, o teu corpo, seu sistema imune começa a decair. Quando você agride o seu corpo fumando, sendo sedentário, comendo coisas gordurosas, não se importando com a sua saúde, você vai causando dano à única pessoa que te defende, que é o seu corpo. E o teu corpo não tem força suficiente para combater aquela mutação. Aquela mutação se transforma, passa despercebido pelo seu sistema imune, porque ele não está... Claro, existem fatores para isso, né? Estou simplificando bem. Mas ele não vai responder o que precisa e aquela célula vai se proliferar. E ali você vira um câncer. Então, câncer a gente tem todos os dias, entendeu? Só existem formas diferentes de obter, mas a gente tem todos os dias. O seu corpo combate tudo. Então, o corpo humano é a chave para tudo. A gente tem responsável. Não, o corpo humano tem competência para tratar tudo. Algumas coisas precisam de médico, outras não. A gente precisa parar de medicalizar tudo. E esse é o problema. Que hoje em dia, como a indústria farmacêutica ganha muito com isso, eles investem muito com isso. E virou uma cultura. Não sei se existe alguém agora sentado atrás de uma mesa pensando, vou, dentro dos cursos de medicina, fazer com que eles acreditem nisso, vou colocar isso aqui, mas já virou uma cultura. Talvez no começo, quando a indústria farmacêutica surgiu, um cara foi genial de começar a introduzir, plantar a sementinha da medicalização nas faculdades, e com o tempo a gente foi aceitando. Então já virou uma cultura de medicalizar. Então assim, não, como eu falei pra você, não sei se tem alguém sentado agora pensando nisso, mas sim, existe um excesso de medicalização. A gente não tem ideia do poder do nosso corpo. A gente não tem ideia do quanto o nosso corpo é bom para combater as coisas. A gente só precisa cuidar dele. A gente só precisa fazer o mínimo. Fazer uma atividade física, se alimentar melhor, dormir melhor. Óbvio que no mundo que a gente vive, hoje é quase impossível, né? Porque você precisa de dinheiro para viver. As pessoas não querem viver, elas querem sobreviver. E você precisa de dinheiro. Então, quem paga por isso é o seu corpo. Por isso o excesso de medicalização, por isso tantas doenças e tantos doentes. E o médico precisa... O médico, como a cabeça disso, a chave, é onde vai desembocar tudo isso, como eu disse, o médico sendo confidente da sociedade, ele precisa mudar. Se ele não mudar, ninguém vai mudar. Então assim, a medicina precisa ser isso hoje em dia, que é algo que não é. Não está sendo na verdade, mas que está mudando. Graças a Deus tem muitos médicos bons sendo formados, que vão mudar a realidade do país. Isso aí eu tenho certeza. Então a gente vai chegando aqui no final. Eu vou fazer agora 3 perguntinhas e tu responde assim, rapidamente. Simplificar, o máximo que você puder ser objetivo. E as perguntas são feitas na hora, galera. Isso que é o bom. Porque o cérebro humano é ilimitado. E partindo dessa premissa do cérebro ilimitado, é impossível a gente entender o corpo ao seu total? Não é impossível. A gente tem um conhecimento absurdo, a gente tem o potencial de adquirir mais conhecimento, a gente só precisa saber para que olhar. Existe um enfoque. A gente vive num cenário e existe cada hora que me foca num lugar. A gente só está focando no lugar errado. Quando a gente agrupar a medicina, tudo aquilo que é medicina alternativa, passar a ser medicina, quando a gente estudar as coisas sérias, quando a gente passar a querer entender o corpo humano, a gente vai conseguir. Pesado, hein? Pesado. A respeito do cérebro humano, existem substâncias que alteram o seu estado de consciência. E eu já até falei no vídeo que eu tá para lançar, aliás, de que quando uma pessoa tem uma viagem alucinógena, digamos, com uma substância alucinógena, que já tem esse objetivo de alterar a consciência e o pensamento, o médico, será que para ele seria... Assim, não estou dizendo como uma forma de vício, mas uma vez ou outra experimentar uma substância ou outra que já existe pesquisas para ele ver, principalmente médico psiquiatra, a expansão que a consciência existe, porque a gente usa 10% do cérebro, dizem as pesquisas, né?
Será que sim, seria louvável ou algo que ele agregasse no seu trabalho? Cara, eu não sei te responder isso com exatidão, porque as substâncias alucinógenas em si, até quando você falou que a gente usa 10% do cérebro, não é que a gente usa 10%, é porque a gente geralmente usa 10% do potencial dele ao mesmo tempo. Então, por exemplo, dificilmente você vai ter várias funções atuando. Existe, por exemplo, no Super-Humanos, o cara que chama calculadora humana. Ele pensa a matemática como uma outra área do cérebro que a maioria das pessoas pensa, uma área mecânica dele. Eu não me lembro exatamente qual área é. E ele responde automaticamente as perguntas. Então, isso me faz pensar até onde o cérebro vai, até onde alguma substância pode influenciar. O cérebro realmente é limitado, a nossa capacidade é limitada. Então, assim, quando você usa alguma substância alucinógena, você está entrando dentro da sua mente e você está vendo o que tem lá de formas diferentes. Então, assim, aí em si surge a arte. Quando você vê isso de uma forma diferente, talvez faça mais sentido para você. Então, pode ser que ajude algumas pessoas, mas assim, isso é um assunto que eu não tenho conhecimento suficiente para te falar sobre ele. Mas talvez para algumas pessoas realmente faça mais sentido quando você entra, descobre formas diferentes do seu cérebro trabalhar, talvez você encontre soluções para aquilo que você ainda não tinha. Pesado, pesado. O cérebro humano ele é tão louco que ao mesmo tempo que eu penso em fazer algo, eu já fiz antes de pensar. Tipo, eu nem precisei pensar em pegar esse copo. Eu só peguei e aí, depois de eu fazer a ação que eu penso, eu vou pegar o copo. Isso é um fato da gente começar a olhar pro corpo, né? Agora, vou me inspirar no Abunjara, no Provocações. Juninho, Adriano Rissati, agradeço muito você vir aqui e ensinar um pouquinho sobre a medicina, sobre essa área. E lembrando que a medicina, igual a história, a gente tem N áreas para poder trabalhar. Você se torna médico geral, mas se especializa. Então você tem obstetria, que você falou, psicologia, psiquiatria, ginecologista, você tem milhares, pediatra. Fala 10 tipos de especialização de médico. 10 tipos. Sem pensar, rapidão. Pediatria, ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral, cirurgia vascular, neurocirurgia, neurologia, neurociência, patologia clínica, tem... Cara, existe um mar de especialidades. Tem cardiologia, cardiocirurgia, cada órgão a gente tem especializado. Até dentro da ortopedia, por exemplo, você vê, o cara, além de ortopedista, ele é especialista em joelho, ou ele é especialista em ombro. Então o cara, além de ser especialista em ossos e articulações, o cara também é especialista em uma região do seu corpo. Então, especializações. Isso aí já quebra até o próprio discurso de que o médico é um deus dentro da sociedade, porque até dentro do seu próprio campo de pesquisa tem milhares de coisas que a gente, se não se especializar e se aprofundar, não vai entender, né? Uhum. Mas então é o seguinte, o que é a vida? Putz, eu acho que a vida em si é a busca pelo entendimento, sabe? A busca por entender o mundo que a gente vive e a busca por uma evolução espiritual. Eu particularmente acredito nisso. E acho um pouco associado ao vídeo que você também já postou no canal, que a gente estava discutindo aquele dia. Eu acho que a única resposta para se viver é amor. Que tudo prega, no fim, amor. Então, para mim, o que é a vida é uma busca por uma evolução espiritual e poder se ajudar enquanto irmandade, enquanto humanos que somos irmãos. Adriano, o que é a vida? Viver. É isso aí então, galerinha do Psicolândia. Quem assistiu até o final, agradecido. Tô aqui com o estudante de medicina Adriano Rissati, da UEMS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, do campus de Campo Grande. Ele vai se especializar depois de se formar em obstetria. Pretendo ser obstetra. Ginecologia e obstetrícia, especialidade dupla. Fazer parto. Fazer partos. E trazer vida ao mundo. Trazer vida ao mundo, olha só. Agora sim, antes de acabar, já pedi pra você dar o like, se inscrever no canal, compartilhar, assina o sininho, porque tem que ter, né, pra você não perder nenhuma atualização. Como que é você tá ali fazendo um parto? O que você sente? Cara, você tá num momento... Geralmente, dentro dessas partes que são metódicas, a gente acaba tendo um bloqueio de sentimento, cara. É absurdo. Tipo, a gente tem na faculdade, porque você precisa agir conforme precisa ser agido. Então você evita pôr sentimento naquilo de uma forma emocional falando, né? Claro, não tem como você não pôr sentimentos naquilo.
Mas fazer um parto, velho, você vê assim, é uma coisa sensacional. A mulher tá naquele momento com dor, desespero, que ela grita, e aquele momento de muita dor instantaneamente. Quando a gente trabalha com parto humanizado, né? A gente instantaneamente, quando tira o bebê e põe no colo da mãe, parece que a dor passa. Obviamente, quimicamente falando, existe uma descarga de ocitocina e coisas que podem influenciar, mas é instantâneo. Nenhuma dor passou naquele momento, parece que ela simplesmente esqueceu, ela está sorridente com a criança no colo. Assim, fazer um parto, trazer uma vida ao mundo, ajudar aquilo, uma pessoa, talvez uma das pessoas de quem eu participei de um parto, pode ser uma pessoa que vai mudar o mundo um dia. Então, a gente põe esperança, tudo que a gente tem, que a gente não consegue fazer, a gente põe esperança nas próximas gerações. Não como uma forma de pressão, mas como uma forma de evolução. Então, toda vez que eu faço um parto, eu sempre olho para a criança, penso, espero que essa pessoa aqui seja um homem ou uma mulher boa e que essa pessoa aqui mude o mundo da melhor forma possível, né? Pesado, Juninho, obrigado pelo seu comparecimento, você abriu meu olho, espero que a galera que vai assistir o vídeo também a respeito da medicina, porque tem muitos alunos que pretendem fazer medicina e eu acho interessante que a escola não prepara. Então, igual eu falei para você, quero pegar várias pessoas de várias áreas de estudo, das ciências, e a gente tirando essas duas. Mas que massa que você dê tudo certo na sua profissão, que Obrigado, cara. pegue, já tendo a consciência desses médicos ruins, você tente não ser isso, buscar ser um médico humano, porque o médico, igual você falou aquela dia que a gente estava conversando, ele não quer a própria vida porque ele veio para ajudar, é como se fosse uma vocação, né? Então é isso que eu quero ser mesmo, e ele tem que se abdicar de tudo, de lazer, justamente para ele fazer o trabalho, que é um trabalho honesto, é um trabalho sublime. Ser médico no Brasil, ser médico é algo assim louvável, que você tem que, então a gente tem que diminuir a distância entre médico e paciente e tratar de humano para humano. Ó, eu estudei, mas eu vou te tratar porque eu sei que quando eu tiver uma dor, tiver mal, alguém vai precisar me tratar também. Com certeza. Então é isso aí, Juninho, obrigado, galerinha do Psicolândia. Tamo junto. Valeu, e galera. é isso aí. Era 20 minutos, né?